Livro Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, de Ernesto Bozano. Primeira parte. Continuação do capítulo 2. Primeira categoria. Caso 15. Extrai o primeiro exemplo da Light, 1907, página 118. O Dr. G. J. Grote conta o seguinte. Eu tinha um doente, chamado B., antigo inspetor de finanças, que sucumbiu em consequência de engurgitamento do fígado. Meu irmão era seu amigo íntimo e foi chamado telegraficamente à sua cabeceira, onde ficou até que ele falecesse, o que sucedeu algumas horas depois. Havia outro amigo do doente, um senhor M.R., também agente de finanças, que ficou surpreso por ver o seu superior, moribundo, pedir-lhe que o interrogasse sobre a maneira de medir o conteúdo de um tonel de cerveja, etc. Contentou o amigo, e o agonizante, depois de ter dado as respostas, interrogou se havia feito acertadamente. Inteiramente certo, disse M.R. A razão pela qual, continuou o moribundo, lhe pedi que me fizesse perguntas foi para convencê-lo de que estou de posse de todas as minhas faculdades mentais e, por forma alguma, alucinado. Ora, devo declarar-lhe que vejo no quarto, com minha mulher e vocês dois, outras formas espirituais que não conheço, mas que aqui vieram, certamente, com um fim qualquer. Ignoro qual é ele, mas desejo que se saiba que o mundo espiritual não é uma hipótese. Depois de assim ter falado, finou-se rapidamente. Meus irmãos M, D e M, R, eram todos membros da Igreja Congregacionista. Caso 16. Este é tirado de Light, 1901, página 36. O Dr. H. W. Worte narra o episódio seguinte, contado por um clérigo de Vermont, Estados Unidos. Sou um eclesiástico e há alguns anos era pastor de uma cidade da Nova Inglaterra, onde fiquei em serviço durante muitos anos. Entre os membros da congregação havia uma jovem de cerca de 30 anos, dotada de notável inteligência e nobre caráter, a quem chamarei Alice. Era bonita, genial, estimada por toda a comunidade. Atacada de febre infecciosa, que degenerou num abscesso lombar, morreu após algumas semanas de sofrimento. Na noite precedente de sua morte, chamou-me, cerca de 2 da manhã. Assistiam-na 3 senhoras, que pouca atenção prestaram à minha chegada. Dir-se-ia que estavam tomadas de estranha mania, que as impedia de falar. Assentei-me perto do leito da doente e perguntei-lhe como ia. Muito fraca, respondeu-me. Depois da troca de algumas palavras voltaram todos ao silêncio embaraçoso anterior. Enfim, dirigiu-se a mim uma das senhoras e disse em voz baixa. Alice viu um anjo. Compreendi, então, que o silêncio das senhoras era devido a temor e respeito, percebiam que se encontravam no sólido mundo espiritual. Não respondi logo, querendo assegurar-me se havia na doente sinais de delírio. Rompi, afinal, o silêncio, perguntando. Alice, tivestes a visão de um mensageiro espiritual? Ela respondeu. Sim, realmente. E quando foi a visão? À meia-noite. Onde e como a viu? Parece-me que adquiri novas faculdades visuais e, enquanto olhava ao longe, no espaço, vi como que uma luminosidade global que se dirigia para mim e na qual percebi uma forma espiritual humana, que penetrou em meu quarto. Como estava vestida? De branco imaculado. Onde estava? Entre a cama e o piano. Nesse momento, as senhoras presentes me disseram que, durante a visão, a doente tinha conversado com alguém. Perguntei, então. Que lhe disse o espírito que a visitou? Muitas coisas e entre outras que viria buscar-me dentro de 24 horas. Perguntei ainda. Pode dizer-me que dia da semana é hoje? Sexta-feira, respondeu-me. Eram, com efeito, 3 horas da madrugada de sexta-feira. Perguntei mais.
E poderia dizer-me o dia do mês? Ela o disse e acrescentou: ó meu pastor, não deveria fazer-me estas perguntas, estou de posse de todas as minhas faculdades e sei bem o que digo. Entre mentes, enfraquecia cada vez mais, quando pareceu que dormia, voltei para casa. À meia-noite do dia seguinte, a bela alma de Alice deixava a terra pela morada dos imortais. Quando depus o corpo no ataúde, notei que doce sorriso lhe iluminava os traços tão experimentados pela dor. A casa estava cheia de amigos e alguns pensavam encontrar-se em uma ambiência tornada sagrada pela presença de um anjo e por aí haver habitado uma mulher de quem se pode dizer que realmente o era. Caso 17. Foi-me este comunicado pelo redator-chefe dos Anais das Ciências Psíquicas, M.C., de Vesme, e diz respeito à morte da senhora Helena Botrel, a 11 de junho de 1916, em Pont-Aven, na Bretanha. O marido da morta, que é célebre bardo bretão, Teodoro Botrel, escreve o que se segue, ao senhor de Vesme, em data de 1º de novembro de 1919. Caro confrade, li com atenção e emoção o estudo de Bozano, e compreendo por que você me pede um exemplar do In Memoriam, publicado por ocasião do falecimento da senhora Botrel. Parece evidente que, em pleno uso da razão, minha cara desaparecida viu um anjo, entreviu um canto radioso do outro mundo e, no momento da morte, percebeu, de repente, o espírito de sua mãe. Só lhe posso enviar uma edição simplificada do memento pedido. Transcrevo, para o Sr. Bozano, o testemunho de duas boas bretãs, sua criada e sua costureira, as quais, enquanto eu estava no fronte, não deixaram a cabeceira da agonizante, morta de peritonite, em 5 dias, sem ter perdido um instante a lucidez de espírito. Testemunho de Madame Josephine Mainguy. Ela erguia os olhos ao teto e dizia: como é belo o que me espera! Como Deus é bom para mim, deixando-me vê-lo um pouco. Minhas amigas, ali está um anjo, à minha esquerda, foram vossos preces que o fizeram vir. Mas como é curioso, não tem asas. E depois, cada vez que alguém se dirigia ao biombo, à esquerda do leito, ela parava a conversa para dizer: não passe aí, que vai incomodar meu anjo. Testemunho da senhora Josephine Alani. O rosto torna-se-lhe radiante, por momentos, e ela fica em êxtase, fechando os olhos no alto. Oh! O céu, dizia, como é belo! Eis os anjos, eis mamãe. Não ousávamos mover-nos, tão comovente era ver-lhe tais instantes de alegria em meio a seus padecimentos. Testemunho de Teodoro Botrel. Copio do meu caderno de notas estas linhas. Só cheguei a Pont-Aven, quarta-feira, às 10 horas, ela não falava desde as 5 da manhã, mas estava em pleno uso da razão, às 14 horas, precisas, disse, de repente, com voz bem clara e alegre: mamãe. E foi tudo. Tinha exalado a última palavra no último suspiro. Assinado, Teodoro Botrel. O Sr. Botrel, a propósito da surpresa de sua mulher, ao ver um anjo sem asas, observa justamente em uma nota. Esta frase prova bem que ela não era joguete da imaginação, pois que esperava ver asas nas costas dos anjos. Ela se espanta de que eles não as tenham. Já citei um fato, caso 8, no qual o moribundo, percebendo aparições semelhantes, exclama: como? Mas são pessoas como nós. Sobre o que o narrador observa. Provavelmente ele sentia a imaginação cheia das imagens habituais dos anjos alados e das harpas angélicas, por consequência, nada mais provável que no último momento haja exprimido surpresa, vendo que os mortos que o vinham acolher tinham o aspecto de pessoas como nós. Contarei mais adiante, caso 24, um terceiro episódio concernente a uma menina de 10 anos que, por seu turno, manifesta admiração vendo anjos sem asas.
Ora, esses incidentes apresentam um valor probante real, pois que os fantasmas alucinatórios, como se sabe, tomam formas correspondentes às ideias que se têm figurado, anteriormente, na mentalidade do doente, e não podia ser de outra maneira. Resulta daí que, se a ideia dos anjos alados, de que temos ouvido falar por nossa mãe durante nossa infância e de que mais tarde lemos a descrição na Bíblia e vemos centenas de vezes representada nos quadros de assuntos religiosos, se tivesse gravado nas vias cerebrais do doente, este deveria supor estar vendo anjos com asas. Ora, como vimos nos casos narrados, os moribundos, dominados por essa ideia preconcebida, perceberam fantasmas cuja aparência era contrária à ideia em questão. Devemos, pois, concluir que, nas circunstâncias descritas, se trata de aparições verídicas de fantasmas de defuntos e não de alucinações patológicas. Os casos precedentes representam a mais simples expressão da fenomenologia de que nos ocupamos. Passemos agora a outros casos, nos quais se encontra um elemento sensacional a mais, constituído pela circunstância de que a percepção de um fantasma de defunto é a repetição ou revocação de outra objetivação alucinatória idêntica à que o mesmo percipiente anteriormente houvera tido, por vezes em época muito afastada de sua existência. Acontece também que, em certos casos, no curso da objetivação anterior, o suposto fantasma tenha anunciado ao percipiente que se manifestará a ele ainda uma vez. Em algumas circunstâncias, muito raras, tinha mesmo precisado que se apresentaria no momento da morte. Em outro caso, que vamos narrar, o fantasma aparecido no leito de morte é o de uma personalidade mediúnica que, em época anterior, tinha o hábito de manifestar-se ao percipiente por meio da escrita automática. Tendo em conta tais circunstâncias, a hipótese autossugestiva basta para explicar esses exemplos de revocações alucinatórias, salvo quando incidentes especiais conferem aos fatos uma significação supranormal. Os casos de que se trata se manifestam em formas muito variadas, mas os episódios seguintes bastarão para deles dar uma adequada ideia. Caso 18. Extraio da obra Memoir of Maril, de Godfrey Pearce Frank Hird, refere-se à morte da senhora Julie Grisi, a célebre prima-dona. Na primavera de 1869, a senhora Julie Grisi teve estranha visão. Viu aparecer junto a seu travesseiro o fantasma de sua filha Bella, morta ainda criança, em Brighton, no ano de 1861. A visão anunciou-lhe que ela não tardaria a se lhe reunir para sempre. O tenor Mário fez o possível para desviar o espírito de Grisi do estado de abatimento no qual esta mergulharia. Foi, porém, em vão. Ela se mostrava convencida da realidade do que vira, e por consequência, também, do seu fim iminente. A grande cantora morreu a 3 de novembro de 1869. A última palavra que pronunciou foi o nome da filha morta. Ela se havia levantado, estendera os braços como para receber pessoa invisível e murmurou: Bela. E tombou-se novamente no travesseiro, dando o último suspiro. Obra citada, páginas 270 a 274. Nesta narrativa não se diz claramente se a primeira visão de Grisi se realizará em sono ou se tratava de uma visão em estado de vigília. Não se precisa, também, de que moléstia morreu. É, pois, impossível estabelecer consideração sobre a hipótese que melhor se adapta ao acontecimento em questão. Com efeito, só no caso de doença acidental poder-se-ia razoavelmente afastar a hipótese autossugestiva. Caso 19. Neste episódio é preciso notar a circunstância de que a visão aparecida no leito de morte tinha se produzido, em outras ocasiões,
com a mesma pessoa, como símbolo premonitório da morte de terceiros, a ela ligados por laços de afeto, de sorte que haveria nessas aparições um elemento verídico, inconciliável com as hipóteses alucinatória, sugestiva e telepática. Eu o extraio do jornal Office American SPR, 1918, página 614. A senhora Lida M. Street escreve, nestes termos, ao professor Islop. Minha mãe tinha o hábito de dizer que, na iminência da morte de algum próximo parente ou amigo, sua mãe lhe aparecia, fichando-a com insistência. A primeira vez que vinha conhecer essas visões de minha mãe, tinha 12 anos. Sua mais íntima amiga estava doente. Nessa tarde, como de hábito, minha mãe chegou da casa de sua amiga e deitou-se perto de mim. Quando acordei, pela manhã, vi-a sentada à borda da cama, em atitude de concentração dolorosa. Perguntei-lhe o que tinha e ela respondeu. Minha mãe apareceu-me neste instante. E acrescentou que a genitora lhe aparecia infalivelmente na iminência da morte de algumas pessoas a quem estimava. E depois repetiu. Quando abri os olhos, vi minha mãe ao pé do leito, olhando-me com insistência. 1 hora depois, minha tia chegou da casa da doente, anunciando-me sua morte, que sobreviera, cedo, pela manhã. Não me lembram nitidamente outros exemplos de casos de alucinação de minha mãe, até a manhã do dia do seu falecimento, que se realizou 15 anos mais tarde. Ela estava atacada de pneumonia, mas o médico a encontrou muito melhor e eu me senti tranquila. Essa noite, era eu só a velar e, lá para as 4 horas da madrugada, aproximei-me para fazê-la tomar o remédio. Ela pareceu acordar de um sono ligeiro, olhou-me com expressão de intenso amor e disse-me: Minha mãe me apareceu. A significação dessas palavras veio-me subitamente à memória. Administrei a poção, tremendo, e corri acordar meu pai, para que ele fosse chamar um médico. Antes que este chegasse, ela tinha caído em coma e algumas horas mais tarde finou-se. As palavras narradas foram as últimas que ela me dirigiu e as tinha pronunciado com voz clara e firme. Morreu de fraqueza de coração, em consequência da pneumonia. Minha avó havia falecido 1 mês antes do meu nascimento. Caso 20. O caso seguinte, rigorosamente documentado, foi comunicado por Alexandre Aksakoff aos Anales de Sciences Psychiques, ano 1894, páginas 257 a 267. Dada a sua extensão, limitar-me-ei a contar algumas passagens necessárias à compreensão do assunto. Minha irmã Catarina morreu deixando uma filhinha de 3 anos, de cuja educação me encarreguei. Com a idade de 8 a 9 anos, Júlia, que não se lembrava quase da mãe, começou, de repente, a falar dela, dizendo que queria ver sua mamãe, que a tinha visto em sonho. Certo dia em que estávamos todos juntos no salão, disse a pequena: Aí vem mamãe. E foi como que ao seu encontro e nós a ouvimos falar-lhe. Essas visões, depois, repetiram-se muitas vezes. A princípio, procurei persuadir a menina de que se tratava de uma fantasia, que sua mãe não podia vir a casa, mas quando a ouvi narrar acontecimentos do passado, sucedidos antes do seu nascimento e que lhe eram desconhecidos, transmitir-nos da parte de sua mãe conselhos muito profundos e muito sérios, que não os podia compreender em sua idade. Foi preciso acreditar nas aparições. Também nelas acreditei com toda a alma. Testemunho da senhora Dmitrieff. A aparição materna começava sempre assim. A menina corria ao seu encontro, parecia receber um beijo na fronte, depois, sentava-se numa cadeira, na sala, ao lado da qual uma mãe gostava de tomar lugar, dizia invariavelmente a pequena. Depois Júlia, da parte de sua mãe, começava a falar sempre assim. Diz a tua tia, etc. Um dia, por exemplo,
falou desta forma. Mamãe me disse: dize à tua tia que eu me posso tornar visível a ela também, mas que isso lhe causaria tal abalo nervoso, que a deixaria doente. As crianças têm menos medo de nós, é por isso que eu falo por ti. Testemunho da Sra. Maria Sabouroff. A última vez que ela apareceu a Júlia foi com sua companheira, senhorita Keraskoff, dizendo-lhe adeus. Acrescentou que suas aparições deveriam cessar, mas que um dia, em momento sério de sua vida, viria ainda. Com a idade de 21 anos, Júlia esposou um guapo e honesto marinheiro, o Sr. Dobrovolsky, que a tornou inteiramente feliz. Há uma dezena de anos, casando a filha, Júlia resfriou-se, e apanhou, como sua mãe, tísica fulminante. Morreu com 41 anos na Crimeia, para onde tinha sido levada, na esperança de cura. Terminou seus dias em pleno uso da razão, como a maior parte dos tísicos. No último momento, voltou-se subitamente de lado, e seu rosto exprimiu espanto, misturado com tristeza e talvez certo pavor, o que faz supor que, nesse instante, a mãe lhe tivesse aparecido uma vez ainda. É possível, disse ela, como se dirigindo a alguém, e foram estas suas últimas palavras. Testemunho de Natália R. No episódio que acabamos de ler, encontram-se modos de manifestação que sugerem, de forma irresistível, a interpretação espírita dos fatos, como especialidade, a circunstância da menina que, no curso de suas aparentes conversas com a mãe morta, mostrava-se ao corrente de casos ignorados e produzidos antes de seu nascimento. É, infelizmente, de deplorar que os narradores não se tenham lembrado de precisar os fatos, limitando-se, apenas, a fazer-lhes alusões de modo geral. Caso 21. Tiro este outro caso da obra muito conhecida de Madame Desperance. Ao Pais de Lombre, páginas 140 a 143, é o caso de que já falei e no qual o fantasma, aparecido no leito de morte do percipiente, era o de uma personalidade mediúnica que tinha o hábito de manifestar-se anteriormente, pela escrita automática. Madame Desperance escreve. Mais tarde, o nosso círculo de amigos invisíveis aumentou com uma espanholinha que escrevia mal inglês, entremeando de palavras espanholas. Sua escrita era estritamente fonética e suas expressões as de uma criança voluntariosa e impetuosa de 7 ou 8 anos. Disse-me ela ter sido queimada com sua irmã mais velha em uma igreja de Santiago. Ligou-se prontamente a um dos membros de nosso círculo, chamava-lhe Jorge e lhe manifestava suas preferências. Desde esse tempo parecia prodigalizar todas as suas atenções a esse novo amigo. Se Jorge não vinha, por uma razão qualquer, Ninia também não vinha ou se mostrava inconsolável. Fiel amiguinha. Alguns anos mais tarde, Madame F. e eu viajávamos a muitos milhares de milhas de distância para assentar-nos à cabeceira de Geórgio, que morria. Acabava eu tristemente de escrever uma carta, sob seu ditado, e lhe a relia. Obrigado, disse-me ele, está bem. Vou tentar agora assiná-la. Mas logo exclamou. Como? Ninia. Como isso é gentil de tua parte. Eu olhava ansiosamente, empolgada por sua expressão alegre. Tinha o rosto inundado de felicidade. Cara Niniazinha, não partas, disse o enfermo, com olhos súplices. Depois, notando o nosso ar inquieto, ajuntou. Esta querida filhinha. Estou tão fatigado. Quero ver se posso dormir um pouco. Fechando os olhos, adormeceu, tendo espelhados no rosto um sono feliz e uma expressão de paz. Ficáramos com medo que fosse aquele o seu último sono. Quando acordou, lançou a vista, ansiosa, em torno de si, parou-lhe olhar e fixou-se no espaço, lá, onde antes tinha visto a pequena amiga. Para logo sorriu, fazendo ligeiro sinal de satisfação.
Chamou-a muitas vezes nas horas que se seguiram. Ela vai ficar cansada de me esperar, disse em certo momento. Do espírito nunca se lhe distraiu esse pensamento, sabia que o aguardava grande transformação e a presença de Ninia parecia dar-lhe coragem. Falou-nos docemente com calma durante a hora que lhe precedeu a morte e suas últimas palavras foram: querida Ninia, querida amiguinha. Caso 22. O exemplo que vou narrar pertence a uma categoria de casos bastante raros, que diferem ligeiramente dos outros, pelo fato de que a visão de um fantasma de defunto, em vez de produzir-se no momento pré-agônico, sucede muitas horas, ou mesmo um dia antes da morte do percipiente. Este não é, no entanto, uma pessoa gravemente doente, pelo contrário, parece estar em estado normal de saúde. A anotar, em seguida, que o fenômeno se realizou depois de uma promessa feita por esse mesmo fantasma ao percipiente, em uma aparição precedente. Nessas condições, compreende-se facilmente que a realização da morte do percipiente, a hora profetizada, possa ser atribuída à influência bem conhecida que os fenômenos autossugestivos produzem no organismo humano. Trata-se de um caso publicado pelos Proceedings of T.S.P.R., volume 8, página 367. Thomas James Norris conta o que segue. Há cerca de 60 anos, a senhora Carleton morreu no condado de Leitrim. Ela e minha mãe eram amigas íntimas. Alguns dias depois de sua morte, apareceu em sonhos a minha mãe e lhe disse: não me verás mais, nem mesmo em sonho, exceto uma vez ainda, e esta será justamente 24 horas antes de tua morte. Em março de 1864 minha mãe vivia ainda aqui com minha filha e meu genro, o Dr. Lyon. Na noite de 2 de março, no momento de retirar-se para seu quarto, estava ela de muito bom humor, ria e gracejava com Madame Lyon. Essa noite, ou antes, pela manhã, o Dr. Lyon ouviu ruído no quarto de minha mãe, acordou a esposa e mandou-a ver o que se passava. Esta encontrou minha mãe, meio fora do leito, apresentando na fisionomia uma expressão de horror. Fizeram-na deitar-se, reconfortaram-na. Pela manhã ela parecia inteiramente sossegada. Almoçou, como de costume, em sua cama, mas com bom apetite. Quando minha filha a deixou, ela pediu que lhe preparassem um banho e tomou-o. Em seguida mandou chamar minha filha e lhe disse: Madame Carleton veio, enfim, depois de 56 anos. Declarou-me que a morte me estava próxima e que eu morreria amanhã de manhã, a hora em que esta madrugada me encontraste meio fora da cama. Tomei um banho para que não tenham que lavar meu corpo. A partir desse instante começou a definhar e expirou a 4 de março, a hora previamente anunciada. Assinado, Thomas James Norris. O Dr. Richard Sandon Lyon confirma esta narrativa. Caso 23. Este foi colhido por F. W. Mears. Sendo substancialmente diferente dos outros, apresenta com o último a analogia de uma predição de morte, feita por meio da aparição de um defunto. Lloyd Ellis apresentava já sintomas de moléstia do peito, por ocasião da morte de seu pai, não, porém, a ponto de fazer prever um desfecho fatal próximo. Entretanto, sua saúde começou a declinar rapidamente para o fim do ano e, no mês de janeiro de 1870, já estava reduzido à última extremidade. Uma noite, depois de se haver deitado durante algum tempo, em estado aparente de meia sonolência, era uma segunda-feira, ao que me recordo, acordou e perguntou repentinamente à sua mãe: Onde foi papai? Ela lhe respondeu chorando: Meu filho, tu bem sabes que ele não vive mais, que está morto há mais de um ano. É verdade, murmurou o filho. No entanto, ele estava aqui há pouco, veio marcar um encontro comigo para as 3 horas, quarta-feira próxima. Às 3 horas da manhã, na quarta-feira seguinte, o pobre Lloyd Ellis dava o último suspiro.
Jornal of the American SPR, volume 3, página 359. Acabo esta primeira categoria de casos citando um episódio que pode ser considerado como excepcional, por causa da duração absolutamente inabitual das visões e das conversações no leito de morte. Ele merece, sob este ponto de vista, ser examinado à parte. Caso 24. Foi tomado do Journal of the American SPR, 1919, páginas 375 a 391. É a história comovente de uma menina doente que, em seus 3 últimos dias de vida, vê o irmãozinho falecido e outras entidades espirituais e conversa com eles, do mesmo passo que percebe visões fugitivas do além. Infelizmente, a narrativa ocupa 17 páginas do jornal. Dever-me-ei, pois, limitar a algumas citações. O pai da menina era o reverendo David Anderson Dryden, missionário da Igreja Metodista. Foi sua mulher quem guardou o que disse à criança no curso de seus últimos dias de vida. Por morte da senhora, as notas tomadas por ela foram publicadas numa brochura, a fim de que pudessem levar o conforto a alguma alma duvidosa e sofredora. A criança chamava-se Daisy, nascera em Marysville, Califórnia, a 9 de setembro de 1854, morreu em S. José da Califórnia, a 8 de outubro de 1864. Tinha, pois, 10 anos de idade. O reverendo F. L. Higgins, na introdução da referida brochura, observa: o que é muito notável no caso de Daisy é a duração inabitual e, portanto, a lucidez extraordinária de suas visões e revelações. Ela teve tempo de familiarizar-se com as maravilhas que via e ouvia. Tendo caído doente com febre tífica, teve o pressentimento de seu fim, apesar do prognóstico favorável de seus médicos. 3 dias antes de sua morte tornou-se clarividente. Os que com ela conviviam notaram-no pela primeira vez, depois de uma citação da Bíblia, feita por seu pai. Esta citação levou a enferma a observar que ela esperava voltar algumas vezes para os consolar. Pedirei ali, se for possível, acrescentou. Ali era seu irmãozinho, morto 7 meses antes, de escarlatina. Depois de algum tempo disse mais. Ali declarou que é possível e que eu poderei vir algumas vezes, mas que vocês não saberão que estou presente. Poderei, no entanto, conversar com os seus pensamentos. Extraio esta passagem das notas tomadas pela mãe. 2 dias antes de Daisy nos deixar, o diretor da escola veio visitá-la. Ela lhe falou desembaraçadamente de sua próxima partida e enviou um extremo adeus às suas companheiras. Antes de se ir embora, o diretor dirigiu à doente uma frase bíblica um tanto obscura. Minha boa Daisy, estás próxima a atravessar o grande rio tenebroso. Quando o diretor partiu, a menina perguntou ao pai o que queria ele dizer pelas palavras o grande rio tenebroso. O pai procurou dar-lhe a significação, ela, porém, explicou. Que erro! Não há rio a passar a val, nada de cortinas de separação, não há mesmo linha de distinção entre esta vida e a outra. Estendeu sua mãozinha por fora das roupas, dizendo com um sinal apropriado. O além é o aquém, eu sei bem que é assim, porque eu vejo a vocês ao mesmo tempo em que vejo os espíritos. Pedimos que nos informasse sobre o além, ela observou, então. Não posso descrevê-lo, é muito diferente do nosso mundo e eu não chegarei a fazer-me compreender. Enquanto eu estava sentada ao lado de sua cama, ela apertava minhas mãos e, encarando em mim, me disse. Querida mamãe, eu queria que pudesse ver ali, que se acha perto de ti. Olhei em torno de mim, instintivamente, e Daisy continuou. Ele diz que tu não podes vê-lo porque os teus olhos espirituais estão fechados e que eu o posso, porque o meu espírito está ligado ao corpo por um muito fraco fio de vida. Perguntei, então.
Ele disse neste momento? Sim, neste momento. Observei. Daisy, que fazes para conversar com ele? Eu não os ouço falar e tu não moves os lábios. Ela sorriu, dizendo: conversamos com o pensamento. Perguntei, então? De que forma nosso Ali te aparece, tu o vês vestido? E ela: oh, não, ele não está precisamente vestido como nós, podia-se dizer que tem o corpo envolvido em alguma coisa de muito branco, o que é maravilhoso. Se tu visses como é delicado, leve, resplandecente esse manto. E como é branco. Entretanto, nele não se vêem dobras nem sinal de costura, o que prova que não é uma vestimenta. Como quer que seja, vai-lhe tão bem. Seu pai citou-lhe o seguinte versículo dos Salmos. Ele está vestido de luz. Sim, sim, é verdadeiramente assim, respondeu ela. Daisy gostava muito que sua irmã Lolo cantasse para que ela ouvisse, sobretudo pedaços tirados do livro dos hinos religiosos. Em certo momento, quando Lolo cantava um hino no qual se falava de anjos alados, Daisy exclamou: oh Lolo, não é estranho. Tínhamos sempre pensado que os anjos possuíam asas, mas é um erro, eles não a têm, absolutamente. Lolo notou. Mas é preciso que eles a tenham para poderem voar para o céu. Ao que Daisy replicou: eles não voam, transportam-se. Vês tu, quando eu penso em Ali, ele o sente e vem logo. Outra vez perguntei: que fazes para ver os anjos? A enferma respondeu: eu não os vejo sempre, mas quando os percebo, é como se as paredes do quarto desaparecessem e minha visão chegasse a uma distância infinita. Os espíritos que vejo, então, são inumeráveis. Há uns que se aproximam de mim, são os que conheci em vida, os outros nunca vi. Na manhã do dia do seu trespasse, pediu-me que lhe desse um espelho. Hesitei, temendo que ficasse impressionada pelo aspecto do rosto descarnado. Mas o pai disse: deixe que ela contemple suas pobres feições, se o deseja. Estendi-lhe o espelho e ela olhou muito tempo sua imagem, com expressão triste, mas calma. E disse em seguida: meu corpo está gasto para sempre, parece a roupa velha de mamãe, presa no cabide. Ela não a veste mais, eu não tardarei a despir a minha vestimenta. Mas eu possuo um corpo espiritual que a substituirá, tenho, mesmo, já comigo, é com os olhos espirituais que eu vejo o mundo espiritual, se bem que meu corpo terrestre esteja ainda ligado ao espírito. Depositem meu corpo no túmulo, porque eu não terei mais necessidade dele, foi ele feito para a vida daqui da terra, esta está terminada, é natural que o ponham de lado. Mas revestirei outro corpo, bem mais bonito, e semelhante ao de Ali. Mamãe, não chore, se eu vou cedo, é em meu benefício. Se eu crescesse, talvez me tivesse tornado uma mulher má, como sucede a tantas outras e só Deus sabe o que nos convém. Pediu, em seguida: mamãe, abre-me a janela, desejo contemplar, pela última vez, meu belo mundo. Antes que apareça a aurora de amanhã, não estarei mais viva. Satisfiz o seu desejo e, voltando-se para o pai, disse ela então: papai, levanta-me um pouco. E, sustentada pelo pai, olhou através da janela aberta, exclamando: adeus, meu belo céu. Adeus minhas árvores. Adeus flores. Adeus, rosazinhas gentis. Adeus, pequenas e vermelhas rosas silvestres. Adeus, adeus, meu belo mundo. E acrescentou: eu o amo muito ainda. E, entretanto, não desejo ficar. Nessa noite mesmo, às 8h30, olhou o pêndulo e declarou: são 8h30, quando soarem 11h30, Ali virá buscar-me. Papai, é assim que eu queria morrer. Quando a hora chegar, eu te prevenirei. Às 11h15 disse: papai, levanta-me, Ali veio buscar-me. E posta na posição que desejava,
Pediu que cantassem. Alguém lembrou. Vamos chamar Lolo. Ao que Daisy observou. Não a perturbem, ela dorme. E então, justamente no momento em que os ponteiros marcavam 11h30, a hora pressagiada para a partida, ela estendeu os braços ao alto, dizendo: "Eu vou", ali, deixou de respirar. Seu pai recolocou no leito o corpozinho inanimado, balbuciando. Nossa querida filha partiu, cessou de sofrer. Um silêncio solene reinava no quarto, mas ninguém chorava. Por que chorar? Devemos, pelo contrário, agradecer ao Pai Supremo pelos ensinos que nos aprouve dar, por intermédio de uma criança, nesses 3 dias consagrados à glória dos céus. E enquanto se contemplava a figura da pequena morta, tinha-se a impressão de que o aposento estava cheio de anjos vindos para confortar-nos. Uma paz muito doce descia sobre nossos espíritos, como se os anjos repetissem: "Ela não está aí, ela ressuscitou." O professor Islop entrou em relação, por correspondência, com a irmã da pequena vidente, Madame Lolo Dreden, que confirmou a veracidade escrupulosa dos fatos expostos no jornal de sua mãe e o autorizou a reimprimi-los em sua revista. Lamento não poder reproduzir por inteiro a narrativa. Nesse episódio, além da prolongação excepcional das visões supranormais, com ausência completa de delírio até o último momento, é preciso notar a circunstância de que as observações da vidente, no mundo espiritual, concordam admiravelmente com a doutrina espírita, e tudo isso por intermédio de uma criança absolutamente ignorante da existência dessa doutrina. Quem tal lhe sugeriu? Certamente que não foram os pais, por meio de transmissão de pensamentos, pois que eles ignoravam, tanto quanto a filha, as doutrinas espíritas que, em 1864, apenas desabrochavam. Que fazia, pois, para conceber, só, tantas verdades transcendentais, diametralmente opostas às que aprendeu com a religião paterna? Como podia, espontaneamente, formular concepções profundas, tais como as implicadas na afirmativa que o além é o aquém? Que não há linha de demarcação entre a morada dos homens e a dos espíritos? Que estes últimos conversam entre si pelo pensamento? Que percebem o pensamento telepaticamente, que os vivos se voltam para eles e eles acodem logo, sem limite de distância? Que os espíritos não voam, mas se transportam? Que os defuntos retornam para ver as pessoas que amam, mas que sua presença é geralmente ignorada, posto que conversem com o pensamento, ou subconsciência? Que o homem possui um corpo espiritual, ou perispírito? Que o mundo espiritual é de tal forma diferente do nosso, que não é possível descrevê-lo, porque não se chegaria a compreender. Convenhamos francamente que, em tudo isso, as hipóteses alucinatórias, autossugestivas e telepáticas nada têm que fazer. Segue-se que as visões da pequena Daisy não podem ser explicadas senão admitindo que a vidente formulava suas observações sobre a base de dados possuindo certa objetividade que transmitia as explicações que lhe eram comunicadas por um terceiro, conforme, aliás, o que afirmava. Sobre esse assunto parecem bastante curiosos os esforços de dialética do reverendo Higgins para distinguir os fenômenos produzidos no leito da pequena Daisy Dreden dos do moderno espiritualismo, a fim de provar que somente os primeiros são conformes aos ensinos da Escritura Santa e que, portanto, devem somente eles ser encarados como revelação divina. Nota o reverendo. A criança não era de nenhum modo médium espírita, como não eram Moisés ou São João, que também ditaram livros de revelações. Nenhum espírito tomou posse de seu corpo, um único instante, nem falou por sua boca. Ao contrário, graças a uma concessão de Deus, os sentidos espirituais foram-lhe abertos, a fim de que, nos últimos dias de sua existência, pudesse gozar o espetáculo do mundo espiritual, sem deixar de estar ligada ao corpo,
prova o fato, notado já pelo doutor, de que ela levou 3 dias para morrer. Inútil fazer notar que as observações do reverendo Higgins apenas provam que são muito vagos os conhecimentos que tem ele da doutrina que combatia. A verdade é bem esta. Se eliminarmos a hipótese alucinatória, as visões da pequena Daisy aparecem nítidas e classicamente espíritas.